Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, esta proposta de lei de alteração do regime de controle nacional em matéria de ambiente, das controle-nações ambientais, tem um historial esse que até faz estranhar, de certa forma, esta intervenção que acabamos de ouvir do Partido Socialista, porque o Partido Socialista, de facto, cria inicialmente o regime, conta com o apoio de várias bancadas, se não estou em erro até foi aprovado por unanimidade. Depois o próprio Partido Socialista, alguns meses mais tarde, vem e acaba com as multas grandes todas e faz assim um regime mais ou menos coimas, principalmente para as grandes empresas que prevaricam sobre o ambiente. E nessa altura já não contou com o apoio do PCP. Esta proposta agora não é nem uma coisa nem outra, tem algumas justas preocupações com o valor das coimas, que aliás o PCP sempre indicou como necessários ajustamentos, nomeadamente baixar alguns dos limites inferiores para pequenas contraordenações ou para contraordenações pouco graves, até tendo em conta o tecido empresarial português, o tecido agrícola, tendo em conta o conjunto vasto de empresas e a diversidade. Porque uma coisa é uma grande empresa que comete uma contraordenação grave contra o ambiente, que deteriora valores ambientais, e outra coisa é, por uma prática menos correta, um pequeno agricultor que, enfim, pode acabar lesando o ambiente e a medida da sanção também deve ter em conta essa diversidade no nosso tecido produtivo e, enfim, também a relação que estas diversas atividades têm com a natureza e com os bens ambientais. Portanto, sobre os valores, os limites inferiores e limites máximos, da parte do PCP não há oposição, até porque uma boa parte dos limites máximos que agora o Governo propõe até é aumentada. Mas há outras dimensões da proposta de lei que merecem pelo menos uma reflexão mais aprofundada, na especialidade, enfim, ou nos momentos possíveis, nomeadamente algumas das que já foram referidas. Se não negamos, pelo menos à partida, a possibilidade de poder existir uma figura de advertência, temos que descrever de forma muito precisa e ponderar quais são as situações concretas em que há advertência e como é feita a decisão para que a advertência possa substituir uma coima. Não se pode pura e simplesmente deixar na discricionariedade da autoridade administrativa a aplicação de uma advertência ou de uma coima, tal como surge um conceito que é no mínimo vago, que é o da necessidade da coima. Portanto, a autoridade administrativa tem na sua mão a capacidade de decidir se aplica ou não uma coima em função deste esplêndido critério, a necessidade da coima, que não vem explicado na lei. E, portanto, fica nas mãos da autoridade administrativa decidir se há ou não necessidade da coima, independentemente de ter sido ou não incumprida a lei, porque não está explicado o que é a necessidade da coima. Esse conceito também merecia talvez mais aprofundamento ou até mesmo desaparecer. E há outras questões, nomeadamente o potencial conflito de capacidade entre presidentes de Câmara e presidentes de CCDR em algumas das decisões, poder haver alguma sobreposição, é aliás algumas das críticas que podemos dirigir. Mas eu termino, Sra. Presidente, porque o meu tempo se está a esgotar, apenas com esta nota. O PCP, neste debate, volta a trazer um alerta. É que nós podemos ter os melhores regimes contraordenacionais, podemos ter uma boa legislação ambiental, e não digo que tenhamos uma perfeita nem o melhor dos regimes contraordenacionais, mas poderíamos ter, sem fiscalização, sem meios e sem uma política de presença no território, nós não vamos conseguir agir na parte fundamental. Por um lado, a fiscalização da deterioração ambiental, das atividades que deterioram o ambiente, por outro lado, a questão fundamental, que é a da prevenção, que é não chegar a permitir que se realizem as contraordenações ou os crimes ambientais. E nessa matéria ainda temos muito a caminhar. Muito obrigado, Sra. Presidente.